Sabe aquele detalhe do Blade Runner que você viu, não deu importância e foi dormir tranquilo? Um pedacinho de papel dobrado, um unicórnio de origami, no chão do corredor. Ridley Scott colocou esse troço ali especificamente para destruir a sua cabeça. E funcionou. Por 40 anos, a internet não parou de brigar por causa disso. Porque se você entendeu o que aquele unicórnio significa, e eu tenho 100% de certeza que você não entendeu da primeira vez, então o filme inteiro muda de sentido. O protagonista, a história de amor, a caçada, tudo. Deckard é um replicante, ou não é, e hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Vamos começar pela mais famosa. E olha, ela só existe em 2 versões do filme. Na versão original de 1982, a que passou no cinema, ela foi cortada pelo estúdio, porque o estúdio achou que o filme ficava confuso demais. Confuso demais. O estúdio tirou a pista principal de um filme de ficção científica filosófica porque ela era complicada. Gênio. O que acontece, no meio do filme, Deckard está sozinho em casa, pensativo, olhando para o nada, e de repente, corta para um unicórnio branco galopando numa floresta. Isso é um sonho de Deckard, uma memória implantada. No final do filme, Gaff, aquele policial misterioso que fica ao lado de Deckard, mas não fala quase nada, deixa um origami de unicórnio na porta do apartamento dele. Pergunta: como Gaff sabia que Deckard sonhava com um unicórnio? A resposta assustadora, porque Gaff tem acesso ao arquivo de Deckard. E nesse arquivo estão listados os sonhos, as memórias, os traumas implantados. Isso é exatamente o que acontece com Rachel. Tyrell implantou memórias da sobrinha dele nela. A lógica é simples e devastadora. Humanos não têm memórias implantadas em arquivo. Replicantes têm. Gaff conhecia o sonho de Deckard. Logo, Deckard é replicante. Gaff não estava só deixando um origami bonitinho. Ele estava dizendo: eu sei o que você é. Eu sempre soube. E Deckard pegou o unicórnio, olhou e foi embora com Rachel, sem questionar mais nada. Cara, se eu encontrasse um origami misterioso que me provasse que não sou humano, eu ia entrar em colapso existencial por pelo menos 3 semanas. Deckard simplesmente foi pro carro. Replicante confirmado pela resiliência absurda emocional. Pista 2. Os olhos que brilham e o que Ridley Scott fez de propósito. Você já reparou que os olhos dos replicantes brilham uma luz dourada ou âmbar? É um recurso visual constante no filme. Roy Batty, Zora, Pris, todos têm esse reflexo nos olhos em cenas-chave. O cinematográfico Jordan Cronenweth usou um espelho de 2 lados na frente da câmera para refletir luz diretamente nos olhos dos atores. Era uma assinatura visual, uma marcação. Agora, tem uma cena em que os olhos de Deckard brilham do mesmo jeito. É a cena no apartamento dele com Rachel. Os dois estão frente a frente e por uma fração de segundo, se você pausar, você vê o brilho âmbar nos olhos de Deckard. Ridley Scott foi perguntado sobre isso. Ele disse que foi intencional. Ele queria deixar a pista ali escondida, esperando que o espectador mais atento descobrisse. Harrison Ford, por outro lado, diz que foi um acidente de iluminação. Um acidente de iluminação. Num set onde Ridley Scott passava horas ajustando manualmente a posição de cada luz, cada sombra, cada reflexo de neon na chuva. Um acidente, claro. Harrison Ford tentou manter essa versão por décadas. Mas é o mesmo Harrison Ford que disse que jamais voltaria a fazer Han Solo. E aí fez. Ford muda de ideia. Não confio no Ford para contar segredo de Blade Runner. Pista 3. O apartamento cheio de fotos. E o que isso significa? Tem um detalhe no apartamento de Deckard que a maioria das pessoas passa reto. O lugar é repleto de fotografias antigas, em preto e branco, desbotadas. No filme, as fotos são estabelecidas como a âncora identitária dos replicantes. Rachel tem uma foto de infância, que ela acredita ser dela, mas é da sobrinha de Tyrell. Leon, outro replicante, mata um policial porque ele ameaça destruir sua coleção de fotos. Os replicantes se agarram às fotos porque são a única prova de uma história que não é deles. E aí você olha para o apartamento de Deckard, cheio de fotos, de pessoas, de uma vida.
Mas quando exatamente no filme Deckard menciona a família, menciona a infância, menciona qualquer memória? Ele não menciona. As fotos estão lá como decoração, como âncora, exatamente como as fotos de Leon e Rachel. Ridley Scott disse numa entrevista que cada foto no apartamento de Deckard foi escolhida deliberadamente. Não eram fotos aleatórias de set dressing. Elas contam uma história de uma vida que talvez nunca tenha existido. Pensa comigo, você mora num apartamento escuro, chuvoso, no meio de um Los Angeles distópico de 2019. Você decide decorar seu lar com fotos preto e branco de estranhos. Ou você é um replicante tentando criar identidade, ou você é a pessoa mais deprimente do universo. De qualquer jeito, um sinal de alerta. Pista 4. A resistência física impossível. Aqui entra a pista que o pessoal de análise técnica mais debate e que é a mais difícil de ignorar quando você para pensar. Os replicantes Nexus 6 são descritos explicitamente no filme como superiores aos humanos em força, agilidade e resistência. São literalmente criados para trabalho escravo em colônias extraterrestres. Fazem coisas que humanos não conseguem fazer. Com isso em mente, Deckard leva uma surra absurda durante o filme todo. Roy Batty lança ele de um telhado. Ele fica pendurado por uma mão em uma viga no alto de um prédio. Ele cai, se bate, levanta, continua. Agora, faça o cálculo. Um humano comum, mesmo treinado como policial, sobreviveria a 1/10 do que Deckard aguenta? Em hipótese alguma. Mas aqui está a contra-argumentação interessante. Talvez Deckard seja simplesmente um humano que apanha muito e tem sorte. O filme não o coloca como um herói de ação. Mas a questão é, depois do telhado, depois de Roy Batty literalmente salvar sua vida por capricho filosófico, um humano teria força de sair andando com Rachel? Deckard saiu, dirigiu, foi embora. Ou é replicante, ou é o Harrison Ford mais duro de matar do cinema. O que, honestamente, também é uma teoria plausível. E aí tem a cena icônica. Roy Batty segura a mão de Deckard no telhado e o puxa de volta. Um replicante salva um replicante? Um humano é salvo pelo monstro que ele caçava? O filme está gritando, e a gente passa 40 anos debatendo o origami. Pista 5. O que Ridley Scott, Harrison Ford e o roteiro original dizem e se contradizem. Essa é a pista mais meta e a mais assustadora de todas. Ridley Scott afirma sem hesitar que Deckard é um replicante. Ele disse isso publicamente múltiplas vezes. Para ele, o filme só faz sentido dessa forma. A ideia de um replicante sendo forçado a caçar outros replicantes, um executor que não sabe que é o que ele persegue, é o coração da obra. Harrison Ford, por décadas, defendeu que Deckard é humano. Ele argumentava que tornar Deckard um replicante tirava a humanidade do personagem. Mas em 2023, Ford finalmente admitiu algo curioso, que ele interpretou o personagem como humano intencionalmente para manter a ambiguidade, mas que entende que um replicante desejaria acreditar que é humano, e que essa performance, a de um ser que acredita genuinamente ser humano, funciona da mesma forma para as duas interpretações. Em outras palavras, Harrison Ford estava atuando como Deckard atuaria se fosse um replicante, inconscientemente ou não. Mas o detalhe de bastidores que pouquíssimas pessoas conhecem é o seguinte: o roteiro original mencionava 6 replicantes fugitivos. No filme só aparecem 5. O sexto, chamado Mary, foi cortado por restrições de orçamento. Mas aqui está o problema. Os policiais sabem que são 6 e mandam Deckard atrás deles. 6 menos 5 replicantes visíveis. Sobra 1. Deckard. Isso não é teoria de fã, isso está nos documentos de produção. A ausência do sexto replicante nunca foi corrigida nos cortes posteriores do filme, e Ridley Scott nunca achou necessário. O estúdio cortou a prova definitiva por causa de orçamento. Gastaram provavelmente uma fortuna em neon molhado e chuva artificial para ambientação e economizaram no personagem que resolvia o maior mistério do filme. Produção hollywoodiana, né? Então, Deckard é um replicante? Vou dar 3 vereditos, porque esse filme merece 3. Veredito técnico.
As evidências apontam fortemente para sim. O unicórnio, os olhos, o sexto replicante perdido, as fotos, a resistência, tudo converge na mesma direção quando Ridley Scott tem controle criativo. A versão Final Cut de 2007, a única versão que Scott aprovou completamente, é quase uma confirmação. Veredito filosófico. A questão errada. O filme de Philip K. Dick, Do Android's Dream of Electric Sheep, nunca foi sobre descobrir quem é ou não é humano. Foi sobre perceber que essa pergunta talvez não importe. Se Deckard age com empatia, se Deckard ama, se Deckard tem medo da morte, o que exatamente o torna menos humano? Roy Batty, no telhado, sob a chuva, salvou uma vida e morreu falando sobre memórias. Quem foi mais humano naquela cena? Veredito final. Blade Runner é a única obra de ficção científica onde a resposta certa é não importa. E essa é a coisa mais genial e mais perturbadora que o cinema já fez. Ridley Scott plantou a dúvida no roteiro. Ford plantou a dúvida na performance. E a gente vai continuar brigando sobre um origami por mais 40 anos. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Roy Batty disse isso no telhado segundos antes de morrer. Rutger Hauer escreveu essa linha por conta própria, na véspera das filmagens. Jogou fora o monólogo original de 3 páginas e deixou só 33 palavras. Um ator humano escreveu a fala mais poética sobre mortalidade já colocada na boca de um androide. Se isso não resume Blade Runner, eu não sei o que resume. O estúdio cortou a prova definitiva por causa de orçamento. Gastaram provavelmente uma fortuna em neon molhado e chuva artificial para ambientação e economizaram no personagem que resolvia o maior mistério do filme. Produção hollywoodiana, né? Então, Deckard é um replicante? Vou dar 3 vereditos, porque esse filme merece 3. Veredito técnico. As evidências apontam fortemente para sim. O unicórnio, os olhos, o sexto replicante perdido, as fotos, a resistência, tudo converge na mesma direção quando Ridley Scott tem controle criativo. A versão Final Cut de 2007, a única versão que Scott aprovou completamente, é quase uma confirmação. Veredito filosófico. A questão errada. O filme de Philip K. Dick, Do Android's Dream of Electric Sheep, nunca foi sobre descobrir quem é ou não é humano. Foi sobre perceber que essa pergunta talvez não importe. Se Deckard age com empatia, se Deckard ama, se Deckard tem medo da morte, o que exatamente o torna menos humano? Roy Batty, no telhado, sob a chuva, salvou uma vida e morreu falando sobre memórias. Quem foi mais humano naquela cena? Veredito final. Blade Runner é a única obra de ficção científica onde a resposta certa é não importa. E essa é a coisa mais genial e mais perturbadora que o cinema já fez. Ridley Scott plantou a dúvida no roteiro. Ford plantou a dúvida na performance. E a gente vai continuar brigando sobre um origami por mais 40 anos. E todos esses momentos vão se perder no tempo. Como? Lágrimas na chuva. Roy Batty disse isso no telhado segundos antes de morrer. Rutger Hauer escreveu essa linha por conta própria, na véspera das filmagens. Jogou fora o monólogo original de 3 páginas e deixou só 33 palavras. Um ator humano escreveu a fala mais poética sobre mortalidade já colocada na boca de um androide. Se isso não resume Blade Runner, eu não sei o que resume. Se até o Rutger Hauer, um humano, entendeu a alma de um replicante melhor que o próprio estúdio, quem somos nós para bater o martelo? Mas eu vou te forçar a escolher. Se você tivesse que apostar sua vida agora, Deckard acorda e toma café ou Deckard acorda e precisa de manutenção? Digita #humano ou #replicante nos comentários. Quero ver qual lado da força vence essa briga de 40 anos. Se esse roteiro te fez pensar, compartilha com alguém que ama Blade Runner ou que precisa assistir urgentemente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.